Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Quero convidá-los a que abram as vossas Bíblias, por gentileza, no primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Fiquei feliz e grato quando o pastor Carlos me convidou para estar aqui com vocês na conferência, porque discipulado é um tema que queima em meu coração profundamente. Então, falar sobre, na verdade, segundo livro dos Reis, capítulo 6, segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Discipulado é um tema que queima no meu coração, é um tema pelo qual sou apaixonado. Fazer discípulos é a nossa paixão. Priscila e eu, há alguns anos, entendemos a nossa vocação à mesa. Nós amamos a grande celebração, nós amamos o culto, nós amamos a vida do culto, mas nós entendemos há alguns anos que a nossa principal vocação era a mesa. Eu celebro o púlpito, mas eu me realizo na mesa. E não porque eu gosto de comer, porque também. Todo gordo tem uma desculpa para sua gordura, né? É tireoide. Não, no meu caso é a gordura mesmo. A irmã disse aqui que é disciplinada com a dieta, com o exercício. Eu estou nessa luta, mas de vez em quando eu sou vencido por ela. Mas nós descobrimos a nossa vocação à mesa, porque a mesa é lugar de alinhamento de coração, de nivelamento de almas. Há alguns anos nós lemos um livro de uma preciosa irmã que faleceu há pouco tempo, a Dev Titus, A Experiência da Mesa. E aquele livro mudou a nossa vida e fez muito sentido para nós. No ano passado nós pastoreávamos em Petrópolis e nós iniciamos um movimento de discipulado na nossa casa. E foi incrível o que nós experimentamos ali em Petrópolis, na mesa. Coisas que a gente precisaria de muito tempo para compartilhar. Eu tenho vivido o milagre da mesa. E discipulado é exatamente isso que o tema dessa conferência propõe: vida na vida. Não há discipulado sem relacionamento. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que, além de ser uma palavra bíblica, seja da nossa realidade, da nossa vivência no encerramento dessa conferência. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: Eu irei. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Aonde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou, e ali fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Na relação do profeta Eliseu com esses jovens profetas, naquilo que vai ficar conhecido como uma escola de profetas, embora
tem esse nome, escola de profetas ou casa de profetas, não é um seminário teológico, é um grupo de jovens que se sentem inclinados, vocacionados ao ministério e vão viver junto com o profeta Eliseu. E esse texto que fala do cotidiano de um dia nessa casa de profetas, ele traz algumas verdades e eu quero de forma bem prática compartilhar com vocês sobre as marcas de um discipulado genuíno. E quando eu digo as marcas de um discipulado genuíno, é porque existe o discipulado que não é genuíno. A gente não se conhece, eu não sei a sua história de vida cristã, mas há muitas pessoas machucadas na igreja brasileira porque experimentaram um discipulado não bíblico, um discipulado não genuíno, um discipulado tóxico, adoecedor, manipulador. Existe hoje muitas práticas no nosso contexto nacional e até fora do país de discipulados fake, discipulados que são baseados em interesses espúrios, egoístas, humanos. E hoje eu gostaria de compartilhar, à luz desse texto que lemos, algumas marcas de um discipulado saudável, porque você está numa igreja saudável, você está num ambiente saudável. Olha que ambiente gostoso, a gente está aqui, as irmãs aqui compartilhando, as líderes do ministério infantil. Aí um religioso pode dizer: poxa, mas isso quebra o clima do culto. Não, isso é culto, irmão, porque a igreja é a família, meu irmão. Se você precisa de uma liturgia rígida para se manter conectado a Deus, é porque simplesmente você nunca o experimentou de verdade. Porque quem conhece a Deus o experimenta através de um sorriso, de uma canção, de uma refeição, de um lanche, de uma brincadeira. Eu estou plantando uma igreja. Há 2 meses eu iniciei um projeto de plantação da igreja Zoe, que é a igreja que eu estou plantando no centro de Nova Iguaçu. E surpreendentemente, milagrosamente, inexplicavelmente, a nossa ideia era começar uma mesa. Eu consegui a autorização para utilizar o espaço da capela ecumênica que tem dentro do shopping da Pedreira, e eu decidi fazer uma mesa de discipulado ali, eu e Priscila. E a gente falou: vamos ali, a gente bate um papo, conversa, quem aparecer a gente discipula. E no primeiro encontro nosso já apareceram 17 pessoas lá. E assim, eu fiquei sem saber o que fazer, porque eu fui preparado para uma mesa. Eles chegaram lá querendo um culto, uma pregação. E assim, eu fiquei tonto. No segundo encontro tinha 24 pessoas. Eu falei: cara, isso está fugindo do meu controle. E que bom, porque a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Só que a maioria desses irmãos vem de uma vivência, não são pessoas não convertidas, são pessoas que estão desigrejadas, mas que são crentes em Jesus. E a igreja que está nascendo, ela não tem estrutura. Então a única celebração que é da Zoe é a quarta-feira no culto no shopping da Pedreira. Você já imaginou uma igreja nascendo dentro do shopping? O povo não tem mais o que inventar, né? Já não se... Fala para quem está do seu lado aí, já não se fazem mais pastores como antigamente. Graças a Deus que não fazem, porque para cada era Deus precisa das pessoas certas. Pastor da década de 80 serviu para a década de 80. Eu e o pastor Carlos, pastora Aniandra, pastora Priscila, minha esposa, somos pastores para esse tempo, para essa geração. E a igreja está lá, a igreja do shopping. E aí, por que eu estou compartilhando isso? Porque a igreja só tem um encontro quarta-feira, o espaço que a gente tem, a igreja não tem tempo, não tem nada. E aí alguém perguntou: e o que a gente vai fazer domingo? A gente vai na igreja a vida inteira. Eu falei: a vida inteira não, que vocês estavam desigrejados. Vem botar pressão não. Só tem o espaço para fazer quarta-feira. Então o culto das Zoe é quarta-feira. Aqui quarta-feira você vem, ora, dizima. E o que a gente vai fazer domingo? A gente não sabe o que fazer domingo. Gente, vai fazer o que vocês quiserem.
vai dormir, vai namorar, vai em outra igreja visitar, vai fazer o que você quiser. Aí disseram, a gente não sabe, pastor. Aí eu estava vendo o story do Instagram de alguns irmãos da Zoe. Ontem estavam passeando na Quinta da Boa Vista, rolando lá, descobriram o que fazer no domingo. Porque o evangelho é muito mais do que um estilo de culto. O evangelho é um estilo de vida, meu irmão. Nossa vocação não é para uma estrutura. A gente usa a estrutura para se lapidar, mas a nossa vocação é para viver conforme Jesus. O discipulado genuíno, ele tem algumas marcas. Eu encontrei elas nesse texto aqui na relação discipuladora de Eliseu com seus discípulos. A primeira marca que eu encontro é que o discipulado nasce a partir de um relacionamento profundo. Não há discipulado sem relacionamento. Versículo 1 diz assim: o lugar em que habitamos contigo é estreito. Os discípulos falam para Eliseu, porque provavelmente começou com um pequeno grupo que foi crescendo, porque tudo aquilo que é saudável cresce. Nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Crescer não é um movimento mecânico, crescer é um movimento orgânico. Tudo que está vivo e está saudável cresce. Eu não perco o meu sono por causa do crescimento da igreja. Já perdi, confesso aqui. Já fui pragmático e já achei que a igreja cresceria na força do meu braço. Hoje eu não perco meia-noite de sono com quantas pessoas vão frequentar o culto na Zoe na próxima quarta-feira, porque eu aprendi que o crescimento é inerente à vida. Se está vivo e está saudável, cresce. Nossa missão não é produzir crescimento, nossa missão é produzir saúde. Ok, nem tudo que está grande está saudável, e nem tudo que está pequeno está doente. Pode ser que o tamanho determine o processo, a estação. Para de estabelecer, isso serve para tudo na vida. Não estabeleça a sua medida de sucesso a partir de onde você quer chegar. Estabeleça a sua medida de sucesso a partir do ponto que você saiu. Porque se você olhar para onde você quer chegar e olhar para onde você está, você pode ficar frustrado e se achando um fracasso. Ah, mas olha para onde você está, da onde você veio, você vai agradecer a Deus. Olha a fotografia do teu casamento, irmão. Você que tem mais de 10 anos de casado, você vai ver que... Meu Deus, que coisa horrível, gente. E olha que eu só tenho 13 anos de casado, mas quando eu vejo a foto do meu casamento, eu falo, o sangue de Jesus. Meu Deus, parece até festa caipira mesmo. Pobreza. A verdade, meus irmãos, é que muitas pessoas se decepcionaram nas relações, porque se relacionar com gente é difícil demais. Sim ou não? Fácil se relacionar com cachorro. Por isso que tem gente que não quer ter mais filho, quer ter cachorro. Fácil é ter cachorro. E eu amo pet, tá? Antes de você me julgar, porque essa era também, os inimigos do pet. Ou era difícil, né? Eu amo pet. Até há pouco tempo a nossa casa tinha um cachorro, um periquito e as minhas plantas, porque eu cultivo planta também. Eu gosto de... Então, antes de... Só que o seu pet não é um relacionamento. Ele encheu a tua paciência, você grita com ele, vai pro quarto e fica quieto lá. Perturbou, vai pra varanda. Acabou. Cansou muito, amarra ele. Agora, gente é difícil. Gente dá trabalho. Se relacionar com pessoas é um grande desafio. O discipulado começa com uma relação profunda. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13, o texto diz que Jesus chamou os seus discípulos para estar com Ele. Jesus não chama os 12 para pregar, Jesus não chama os 12 para expulsar demônio, Jesus não chama os 12 para enviá-los. Isso vai ser consequência. Marcos 3, versículo 13, o chamou para estar com Ele. E a partir daí, as coisas vão fluir, eles vão aprender a expulsar demônios, vão pregar. Mas a gênese do discipulado é relacionamento.
E o diabo sabe que sem relacionamento a gente não desenvolve a nossa vida cristã de forma saudável. Por isso o diabo vive investindo para que a gente se isole. Há pouco a gente saiu do Covid, você soube que o isolamento foi terrível. Há quem diga que o isolamento matou mais do que o vírus. Nós nascemos para relações, por mais desafiadoras que elas sejam. Nós nascemos para conviver, por mais difícil que isso seja. E na era do coaching, nós temos a tentação de confundir discipulado com mentoria. Discipulado não é mentoria, meu irmão, porque na mentoria o mentor tem a palavra e o mentoreado, ele escuta e cumpre aquilo que o mentor faz. Discipulado é vida na vida, é lixa. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Passa um ferro no outro, vai sair fogo. A palavra relacionamento é a junção de duas palavras, relar, mas acionamento, ou seja, acionar o modo relar. Rela ferro com ferro, pedra com pedra. O sangue de Jesus tem poder. E estar com gente é muito difícil, irmão. Está aí o casamento. Lutero disse que o casamento dele santificou ele mais. Ele diz assim: eu fui santificado em 6 meses de casamento, que eu não tinha sido em 10 anos de monastério. Meu Deus do céu. É o casamento, é a relação, é a vida na vida, é o confronto das ideias, das cabeças. E aí o diabo trabalha para que a gente não se relacione. Aí o diabo trabalha para imprimir no coração desse homem pós-moderno um desejo de autonomia o tempo inteiro. As pessoas não querem ser contrariadas. As pessoas só querem ouvir o que elas querem. E quem quer ouvir só aquilo que deseja, não vai se relacionar com ninguém. Aí qualquer coisa que ouve, essa igreja não é para mim. É sim. Talvez você que não é para ela. Só diz, e para um coração insubmisso, qualquer coisa é suficiente para romper. Qualquer coisa, por isso que tem gente que está no 3º, 4º casamento. Está gravando? Está tendo live? Não? Está tendo, é? Não é porque eu falo da minha mãe, ela fica chateada. Ela não vai assistir a live, não. Mamãe casou 6 vezes, irmão. 6 vezes, superou a mulher samaritana. E sempre a mesma fala. Sempre ela descobria o defeito no príncipe encantado dela. Sempre. Minha mãe sofre daquilo que se chama de complexo Cinderela. Pelo amor de Deus, se minha mãe ver essa live, ela vai me desconjurar. Mas sempre. E tem gente como a minha mãe, complexo de Cinderela, acha que o mundo tem que girar na sua volta, ela tem que gravitar. E aí qualquer coisa é motivo de conflito. Eu já vi gente brigar na igreja por causa de uma lata de leite moça, custa 5 conto. Brigou porque alguém guardou a lata de leite moça na geladeira e comeram. E pior, eu que tinha comido, irmão. Cheguei domingo na igreja, estava um banzé armado. O pastor tem que apurar, fazer uma apuração. Por quê? Porque está sumindo as coisas na igreja. Foi o quê? Uma lata de leite moça que a gente fez a cantina, sobrou e agora queria usar de novo. Comeram, fui eu, irmão. Pelo amor de Deus. Briga por tudo, irmão. Briga. E o insatisfeito nunca está satisfeito. Nunca. Ele tem um padrão, o crítico tem um padrão que é inalcançável. É inatingível. Se o pastor não brinca, ele reclama que é muito carrancudo. Se o pastor faz piada, que nem eu falei, é um palhaço. Se o pastor não visita, é preguiçoso. Se visita é porque quer almoçar. Chegou. Se a mulher do pastor não fala, não beija na porta da igreja, é antipática. Se beija, é falsa. É difícil, irmão. É difícil demais. Se fala teologia aí, quer se amostrar. Em vez de falar simples, a gente nem entende o que ele fala.
Se não fala grego e hebraico, é raso. É difícil demais, irmão. Você precisa ser fácil, irmão. Você precisa ser relacional. Porque a tua cura, escuta essa palavra, é uma profecia. A sua cura está a um relacionamento de distância de você. Todas as vezes que Deus quer te mostrar o teu futuro, Ele te apresenta uma pessoa. Então essa palavra que eu estou entregando aqui é uma via de mão dupla. Assim como Eliseu foi cura para aqueles meninos, porque eles moravam e portanto se relacionavam, você precisa abrir a sua vida para ser cuidado por alguém. E você precisa ser instrumento de cuidado para alguém. Segunda marca de um discipulado genuíno, que eu enxergo aqui nesse texto, é que o discipulado genuíno sempre proporciona espaço para a criatividade. A ideia de ampliar a casa não é de Eliseu, o ungidão. A ideia de ampliar a casa é de um dos jovens, que a gente nem sabe o nome. E ele diz: Senhor, a casa está pequena. Vamos ampliar essa casa? Olha que bacana. Era uma necessidade premente, mas que o discipulador não tinha enxergado. Mas o discípulo viu. Todo discipulado onde só um é ungido e o outro é pecador é fake. Todo discipulado onde um instrui o tempo inteiro e o outro aprende é fake. Discipulado genuíno é aquele onde a troca, onde eu abençoo você e você abençoa e a gente cresce junto. Discipulado, essa frase não é minha, é de um amigo meu que é pastor. Ele disse para mim há alguns anos e me marcou. Ele disse: o discipulado só é genuíno se tiver dois pecadores na mesa. Jesus é santo, santo, santo. Jesus é Deus. Mas no Getsemane ele pede oração para aqueles que ele discipula. Ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Orem por mim. E é ruim aqueles amigos dele que dormem. Há um amigo desse, só Jesus para amar a gente dessa. Jesus nunca pediu isso. A única vez que Jesus pede ajuda, os miseráveis dormem. 3 vezes ainda. E aprenda uma revelação aqui: Jesus está chorando sangue e os seus intercessores estão dormindo. Toda vez que o intercessor dorme, o líder sangra. Para todo intercessor que dorme na igreja tem um líder sangrando. Porque você é abençoado pelo seu líder, mas ele precisa ser tocado por você também. Discipulado genuíno é troca, é bênção mútua, é crescimento mútuo. Não há discipulado saudável se houver um maior e um menor. Maxwell pregou aqui, que é meu amigo há 22 anos. Nós temos uma relação discipuladora igualitária. A melhor relação discipuladora, eu tive vários na minha vida, mas a minha melhor relação de discipulado é que eu tenho com o Maxwell há 22 anos. Por quê? Porque entre eu e ele não tem pastor, meu nego. Na mesa o pau quebra. A gente tem que conversar até sem ninguém por perto, senão escandaliza as ovelhas da casa de Israel. Não, é igual. Quando eu vim para o Rio para plantar a igreja, a Vind Church, que é a igreja do Maxwell, nos acolheu para nos apoiar. Aí teve alguns sem noção que me perguntaram: você está debaixo da cobertura do Maxwell? Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. A gente não se cobre, a gente se alinha. A gente se ajuda. Entre nós não tem patente. Maxwell diz que a hierarquia é a morte do discipulado. Você conhece o pastor Maxwell, que prega nos Gideões, que roda o Brasil pregando, mas na minha mesa, na nossa mesa, não tem o pastor Nilton, tem o pastor Maxwell. Tem 2 discípulos amados de Jesus, pecadores limitados, que dependem da graça de Deus, que precisam um do outro para se alinhar. Que Deus te dê relacionamentos saudáveis. O Brasil foi violentado, desculpa, irmão, não tem outra expressão. A igreja brasileira foi violentada por esse patriarcado maligno, por esse pastorado manipulador, onde um era o santo e os outros eram pecadores.
Não, na igreja nós temos funções diferentes, mas só tem um Cristo aqui nessa igreja, só tem um Senhor aqui nessa igreja. O mais santo que tem nessa igreja, o mais ungido que tem nessa igreja, não passa de um miserável pecador que precisa ser tocado pela graça de Jesus através de outro pecador. Terceiro, o discipulado genuíno. Isso aqui é forte, hein? O discipulado genuíno provê liberdade, não alienação. Esse negócio de tem que ser debaixo da minha fala, tem que ser debaixo da minha cobertura. Isso é tudo, só não é bíblico. Não, se eu for, eu quero comprar um carro, aí eu tenho que ligar para o meu discipulador. Estou pensando em comprar um carro. O que eu sei lá? O dinheiro é seu, irmão. Outro dia, minha igreja nem nasceu, aí eu fiz um café lá em casa para os poucos irmãos que eu estou discipulando. Falei, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Quem me dera, meus pastores lá atrás, você pode perguntar o que você quiser sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o que eu penso sobre o reino de Deus. Primeira pergunta que eles fizeram: eu estou falando mal das minhas ovelhas, as poucas que tem. Na Zoe pode fazer tatuagem? Eu falei, é isso mesmo? Essa a crise de vocês? Ô irmão, a montanha que eu subo, vocês sobem também. O que vocês precisam saber não é se pode ou não pode. O discipulado mais raso é o que caminha nessa esfera. O discipulado mais raso é o que dá a receita pronta. O discipulado profundo te mostra o caminho da montanha. Sobe ela, irmão. Qual é a tua crise? O que você está querendo resolver com essa tatuagem aí? É só futilidade? Eu também não quero aqui lançar regra se pode ou não pode. O problema é seu, irmão. Eu tenho minhas coisas, eu tenho minha obesidade para cuidar. A tatuagem é pecado, mas e essa obesidade que quase mata? É pecado também, pô. Mas isso é conversa para gente madura, né? Conversa para gente que nasceu de novo, né? Falei, irmão, eu estou na minha luta. Você está na tua luta aí querendo rabiscar teu corpo todo. Eu estou na minha luta para parar de comer, que é uma luta, e a minha droga ainda é lícita ainda. A gente precisa reproduzir discípulos e não papagaios que imitam. A gente vai, glória, glória, aleluia, aleluia. Não, irmão, montanha que eu subo, você sobe. O que você quer resolver aí dentro de você? Por que? Aí comecei a fazer perguntas intencionais. Qual é o propósito? O que você quer fazer? O que você quer resolver? O que você quer suprir? Não sei, então vai saber. Quando você souber, a gente volta a conversar. Vai ser maduro. 4. O discipulado genuíno não garante ausência de percalços, mas transforma crises em oportunidade. Eliseu diz para eles, podem ir. E eles dizem, a gente gostaria que o senhor fosse com a gente. E aí eles vão. No meio do processo, o machado cai. O único instrumento que eles têm para fazer o trabalho ainda é emprestado ainda. E aí alguém grita, meu senhor, é emprestado. Isso é discipulado. Isso é caminhada discipuladora. A linha do discipulado não é uma linha reta. De vez em quando acontecem problemas, crises, dores. Eu só entrei em delegacia 2 vezes na minha vida. 2 vezes. Em 38 anos eu entrei numa delegacia. E as 2 vezes não foi por causa de mim. Foi para problemas que eu não arrumei. Conflitos que eu não arrumei. Crises que eu não me meti. Mas que discípulos meus se enfiaram. E eu como discipulador estava ali. O machado caiu, mas eu estou aqui. Deu crise, mas eu estou aqui. Deu BO, mas eu estou aqui. O casamento balançou, mas eu estou aqui. Bom seria se no discipulado nunca tivessem dores, nunca tivessem crises, nunca tivessem adultério,
nunca tivesse pecado, nunca tivesse problemas conjugais, morais. O discipulado não é uma linha reta, de vez em quando tem crise, mas é na crise que a profundidade acontece. É na crise que o poder de Deus se revela. É na crise que o discipulado é provado. É na crise que o evangelho é provado. É na crise que nós descobrimos quem é bode e quem é ovelha. É na crise que nós descobrimos se é raso ou se é profundo. É na crise que nascem os campeões. A palavra de Deus para você que vai cuidar de pessoas, e eu profetizo, Deus vai levantar um exército de pessoas aqui que vai cuidar de pessoas. A igreja não é creche, não. A igreja não é creche para o pastor o tempo inteiro ficar discipulando, ficar cuidando de todo mundo. Isso é cansativo demais. Pastor nem foi me visitar. E tu, visita quem, irmão? Troço antigo, meu irmão. Pastor da Bíblia visita doente, viúvo, incapaz. O pastor... irmão. Atos 6. Tem uma crise social para distribuir comida para as viúvas e os apóstolos falam, Atos 6, parece que ninguém lê isso na Bíblia. Está lá, Atos 6. Os apóstolos dizem, antes de decidir o que vão fazer, eles decidem o que não vai fazer. Nós não sabemos o que vai ser feito, mas nós decidimos o que nós não vamos fazer. Atos 6. Nós não vamos deixar o ministério da oração e da pregação para servir a mesa. Alguém vai fazer, não vamos ser nós. Se o pastor falar isso hoje, o nego desvia tudo, mas é o Pedro que está falando. Sabe, essa ideia do pastor centopeia que faz tudo. Irmão. Que Deus levante um exército de gente madura aqui na CPRV para cuidar de gente. Gente que vai cuidar de gente que vai discipular pessoas, gente que vai cuidar de pessoas, gente que vai produzir Cristo no outro, irmão. Batismo de maturidade venha sobre essa igreja nesse tempo. E que a tua dor se torne o teu ministério. Para de falar que a recepção da igreja é ruim. Vira recepcionista da igreja. Para de falar, gente, esse banco está tão empoeirado. Deus está te mostrando que é para você limpar. Quando eu for... Não, já é, irmão. Já é. 5. O discipulado genuíno só é possível. Penúltimo tópico esse aqui. O discipulado genuíno só é possível com prestação de contas sinceras e honestas. No auge da crise, Eliseu pergunta para aquele que derrubou o machado, que deixou o machado cair acidentalmente: onde caiu? Essa é a pergunta mais comum em relacionamento dos discipuladores. Onde caiu? O que está acontecendo? Nenhum discipulado, eu vou abranger isso aqui, nenhum pastorado é possível se não houver prestação de contas sinceras e honestas. Cuidado não é para quem quer, cuidado é para quem permite. A porta do cuidado se abre quando a porta da confissão se abre. Eliseu pergunta, onde caiu? É por isso que não dá certo um gabinete pastoral ou um cuidado discipulador quando é o outro que agenda pelo outro. Vou explicar. O marido que agenda para a mulher: pastor, minha mulher precisa vir aqui conversar com o senhor. O senhor pode conversar com ela? Por educação, lá no passado eu fazia, mandava uma mensagem: irmão, estava precisando, porque o cara pediu. Nunca dá certo. Agora eu não faço, não. Minha mulher precisa conversar, quem tem que decidir isso é ela. Porque geralmente o que quer trazer o outro é que é o problema real. Hoje eu vim para desabafar, né, irmão? Uma vez eu recebi uma mãe que trouxe o filho já com mais de 20 anos para fazer um gabinete forçado. Pastor, ele quer conversar. Eu falei, ele ou a irmã que quer? Aí eu sentei com o rapazinho, botei ela do lado, junto com o esposo, falei, o que acontecer aqui a partir de agora? O ideal era que a irmã nem estivesse nessa sala. Não, mas eu quero ouvir. Eu falei, então, tudo bem. Aquela mãe dominadora, manipuladora, Jezabel. Porque todo mundo pensa que o espírito da Jezabel é da prostituição, o espírito da Jezabel é da manipulação. A Jezabel sempre interpõe entre o rebanho e o altar. Ela sempre tem uma opinião inverídica sobre o que o altar está dizendo.
Se tem dúvida sobre o que o seu líder disse, pergunta para ele. Nenhum pastor que eu conheço nomeou na igreja relações públicas para dizer o que ele quis dizer. Se tem dúvida, pergunte aos seus pastores. Se é espírito da Jezabel. Não, eu não entendi assim. Aí ela estava lá. Falei, o que eu já quer ficar, ok. O que acontecer aqui agora, não interfira. Eu sabia, eu conheço. Falei, olha para mim, rapaz. Finge que não tem ninguém aqui. Aí eu olhei nos olhos dele. Cara, gabinete é um troço doido. Falei o seguinte: gabinete é um lugar para bênção ou para maldição. E só tem um jeito de você não sair daqui amaldiçoado. Olha para mim. Quer saber como? Ele, como? Verdade. Se você falar mentira, você sai daqui pior. Mas se você falar verdade, você sai daqui curado. E não adianta, se não quiser confessar, não vai no gabinete. Porque se tu entrar, irmão, tem um troço que te agarra lá. Rapaz, a Santa Mãe pensou que o que o menino estava fazendo era isso. Mas quando ele começou a botar para fora, a irmã começou a escorregar no... Ele, segura, senhor. Deixa o menino falar. Foi doloroso para ele. Foi doloroso para ela. Mas naquela noite teve cura. Naquela noite teve restauração. Porque só tem restauração com verdade, com honestidade. Você pode escolher o que você vai preservar: a tua máscara ou o teu caráter, a tua aparência ou a tua vida, o teu presente ou a tua eternidade. Se não tem verdade, não tem discipulado. Se não tem prestação de contas, não tem discipulado. Mas quando tem verdade, quando tem abertura, quando tem confissão, tem cura. Só há discipulado se tem resposta para a pergunta: onde caiu? Seja indiscreto, pergunta para quem está do seu lado aí: onde caiu? E por último aqui, para a gente encerrar, sexta marca do discipulado genuíno. O discipulado genuíno é validado pelo poder de Deus. Tudo que eu falei aqui é importante, é eficaz. Eu já testei na minha vida pessoal, ministerial e prática. Eu pastoreio a partir do relacionamento com pessoas. Eu pastoreio a partir de confissão. Eu tenho com quem abrir o meu coração, constantemente abro. Eu presto contas. Eu me relaciono, eu sou o cara da mesa. Tudo isso que eu falei é verdade. Mas nada disso faz sentido se não tiver um elemento chave: o poder para fazer o machado flutuar. O machado afunda. E aí eles chamam Eliseu. Eliseu diz: aonde afundou? Foi aqui. Aí ele joga um pedaço de madeira e o machado flutua. Diz comigo, isso é milagre. Isso é poder de Deus. Você pode acompanhar pessoas, se relacionar com pessoas. Elas podem abrir o coração para você, mas o que funciona é o poder de Deus. O que transforma é o poder de Deus. O que faz o machado flutuar é o poder de Deus. Não foi o abrir de coração daquele jovem no gabinete que mudou a vida dele, mas foi o poder de Deus, foi o poder do Evangelho. Acredite, a nossa missão é fazer aquilo que nós podemos, mas no agir, no operar daquilo que nós podemos, o Espírito vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Por isso Jesus diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles sabem a dinâmica do discipulado. Por isso Jesus diz na grande comissão, o famoso texto do envio, Mateus 28. A gente geralmente lê o Mateus 28, 19 e 20. Mas se você começar do 18, Jesus começa dizendo: porque todo o poder me foi dado no céu e na terra. Antes de falar de envio, antes de falar de fazer discípulos, Jesus fala de poder. Antes dos discípulos ir até os confins da terra, eles precisam ficar em Jerusalém para resolver poder. Porque o Evangelho não é coach, o Evangelho não é mentoria. O Evangelho é o poder de Deus para transformar pecadores quebrados, caídos, frustrados em nova criatura. Então, o que mais essa igreja precisa nesses dias, meus irmãos, de conferência? Você recebeu instrução, você recebeu palavra, mas que não nos falte o poder do Espírito, que não nos falte a graça do Senhor Jesus, porque nas relações naturais não acontecem transformações.
Conversa no natural vai produzir empolgação. Conversa natural vai produzir amizades sinceras. Conversa natural vai produzir mentoria. Conversas natural pode nos ajudar a melhorar como pessoa, indivíduos. Mas só o poder do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Quem tem fé para receber essa palavra? Só o poder do Espírito Santo vai gerar novas criaturas. Só o poder do Espírito Santo vai fazer o mentiroso parar de mentir. Só o poder do Espírito Santo vai fazer o ladrão parar de roubar. Eu penso no encontro de Jesus com Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu, que vai ver Jesus subindo numa figueira para saciar sua curiosidade, que eu desconfio que não é curiosidade. É sede e fome na alma que ele sente, que o dinheiro não preenche, que o status quo não preenche, que a vida que ele tem não preenche. E aí ele vai ver Jesus, ele está com a alma faminta. É alguém que oferece banquete no jantar, mas que está com a alma faminta. E aí Jesus vai jantar com Zaqueu. O texto não diz o que Jesus falou no jantar na casa de Zaqueu. Eu sou terrivelmente curioso para saber qual era o tema da conversa. Eu acho que eles estavam falando do Botafogo, gente. O Botafogo está me dando muita alegria. Aí já não se faz mais pastor como antigamente, citando futebol na pregação. Mas não é futebol, é o Botafogo. É o time da Bíblia, irmão. O que conduz os magos até Jesus é uma estrela solitária. Já pensou se um urubu aparecesse ali? Ei, os levarei até o rei. E a nada, né? Fala, sai, Satanás. Não, irmão, eu estou falando da Bíblia. Discordo, da Bíblia. Irmão, eu não faço a mínima ideia do teor da conversa que estava acontecendo naquele jantar. Porém, em algum momento daquele jantar, algo sobrenatural acontece. Uma esfera sobrenatural de amor cativa o coração daquele milionário vazio. Oh, glória. Aquele homem que tinha dinheiro, que tinha posses, que tinha status, que era um chefe dos publicanos, um funcionário que seria hoje um funcionário do alto escalão da Receita Federal. Ele tem dinheiro, ele tem empregados, ele tem bens, mas a sua alma está vazia. E naquela conversa informal, em algum momento ele levanta da mesa e pede a palavra. Em algum momento ele levanta da mesa e diz: olha, Senhor, eu tomei uma decisão. Vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. Em uma conversa, o cara pelo menos perde 70% das riquezas dele. Por quê, meus irmãos? Ninguém vai virar publicano se não gostar de dinheiro. Porque publicano é judeu que trabalha para Roma. A principal motivação para alguém ser publicano é dinheiro, é status, é poder. Mas enquanto eles jantavam naquela mesa e batiam papo, o poder do Evangelho alcançou aquele coração. O poder invisível do Evangelho converteu aquele coração. E eu sou profeta de Deus e vou declarar: o mesmo vai acontecer na tua casa, na tua empresa, nas tuas relações, na academia, no Uber. O poder do Evangelho acompanha aqueles que são do Evangelho. Jesus disse: e estes sinais seguirão aqueles que creem. Tem gente aqui que crê em Jesus. Tem gente aqui que crê em Jesus. Então se prepare para ser perseguido pelo poder do Evangelho. Que nessa noite haja um batismo de poder. O teu poder nos encontre. Coloque-se de